E aí, meus lindes, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer nosso primeiro patrocinador, Tinho Lanches. Brincadeira, só é o boneco que eu ganhei aí. E vamos lá, né, para o nosso tema do vídeo que está aí na descrição. Queria ter postado antes, passou a eleição, mas não deixa de ser um tema pertinente. Falar de política e religião. E Rousseau, em sua obra Contrato Social, é o inspirador desse vídeo, dos meus pensamentos atuais sobre o assunto. Foi bem interessante ter lido, terminei de ler hoje, e aí tava bem no gás assim para poder falar. Mas vamos lá, quero um vídeo curtinho hoje, porque o importante, importantíssimo, é a mensagem. E vou começar citando um trecho do livro. Para quem não sabe, Rousseau é aquele filósofo iluminista que inspirou a Revolução Francesa, que inspirou a Constituição dos Estados modernos que temos hoje. O cara, enfim, né, ele é muitas coisas. E ele diz lá, no finalzinho do livro praticamente, falando sobre religião. Agora que não há mais, nem pode mais haver religião nacional exclusiva, devem-se tolerar todas aquelas que toleram as outras, contanto que seus dogmas nada tenham de contrário aos deveres do cidadão. Mas todo aquele que ousar dizer fora da igreja não há salvação, deve ser expulso do Estado, a menos que o Estado seja a igreja e o príncipe ou governante seja o pontífice, o sacerdote. Poderia terminar o vídeo só com esse trecho. Para quem não entendeu, né, assim, explicando de uma forma bem esfregada, Rousseau vai de contra aqueles religiosos, aqueles aficionados, né, aqueles fervorosos que colocam a sua religião como uma máxima que deve ser seguida por todos, que é um padrão, que é um norte, que não só aquele grupo deles, mas que todo mundo deveria seguir e que eles batalham para que todo mundo siga. Rousseau, assim, dá uma voadora, um cavalo de pau em cima dessas pessoas aqui com essa frase. Aqueles que dizem que fora da igreja não há salvação, deveriam ser expulsos do Estado. Lá um pouco mais acima no trecho ele fala que devem ser tolerados aqueles que são tolerantes. E realmente, às vezes, essas pessoas se mostram intolerantes. Pessoal, trazendo para o contexto das eleições, a corrida da presidência, da república, infelizmente, com muito pesar, que eu venho comentar disso, que uma das pautas, né, dos dois ali, presidentes que foram para segundo turno, tiveram ali que dar comentários, que se explicar, foi a pauta de crença religiosa, de convicção religiosa. Eles não tiveram que explicar, claro assim, né? Tiveram que explicar, mas foi até ofuscado um certo momento, economia, propostas para saneamento básico para algumas cidades que não tem, geração de emprego, como vai melhorar o SUS, enfim, esses assuntos que realmente são pertinentes ao Estado, à República, ao Brasil, à nossa nação, foram ofuscados por fez pacto com o diabo, vai não sei o que, defender a igreja. Galera, pelo amor de Deus, são coisas importantes, né? Principalmente a questão do funcionamento da religião, poder expressar sua crença, ok, é importante em nossa sociedade. Mas o debate não foi esse, o debate foi puramente foi puramente ali questões de ideologias, de crenças, de pensamentos pessoais, egóicos, poderia dizer, egoístas ali. Se ele pensa, né, de acordo ali com o meu grupo, com a minha igreja, com o que eu penso, se ele não pensa, eu quero que ele me explique, né, para ver se está de acordo com o meu credo.
absurdo, absurdo, revoltante, revoltante, infelizmente, que chegou a esse ponto. Pessoal, isso não deveria, não deveria. O Estado é laico, você pode expressar a crença que você quiser, se vocês não sabem. Também está na Constituição que a igreja, a religião, qualquer que seja, ela tem respaldo, ela tem legitimidade, ela tem eu esqueci até a palavra para dizer. Ela tem a liberdade de se expressar, de se manifestar no país. Né? Não pode haver perseguição religiosa. Isso é anticonstitucional. O presidente, para fazer isso, ele tem que instalar uma ditadura antes. Ele tem que colocar a ditadura para poder ir contra as igrejas, perseguir a igreja. É isso que deveria ser a manobra para com que ele fizesse. Se ele fosse contra qualquer igreja, quisesse fechar qualquer igreja, seria inconstitucional. Então ele estaria passivo de sofrer um processo de impeachment. E para que, ou seja, né, de ser destituído do cargo, e para que isso não acontecesse, ele tinha que instalar a ditadura. Pô, velho, eram coisas assim absurdas de se acontecer, de se ficar preocupado. Né? Para mim, assim, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, emergente ou não desenvolvido, que tem vários outros problemas sociais, gente passando fome, gente sem onde ter que dormir, e a gente ali querendo discutir se o cara vai falar, se ele vai trazer ideologia de gênero, se ele trouxer não tem meu voto. Se o cara, não sei o que, defende a manifestação da sexualidade, também não tem meu voto. Se o cara, não sei o que, sabe, crenças pessoais assim, me desculpe, mas irrisíveis, fúteis, que não deveriam ser o centro. Gente, teve um cara satanista, pelo menos ele se considerava assim, que foi até perseguido, não sei o quê. E um cara satanista defendia a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, o cara que era satanista. Diferentemente de gente que tem religião, que é cristão, que não tem essa tolerância, né? Que é muito intolerante. Isso pra mim é um absurdo. Inclusive, um cara que é satanista, que diz, né, entre aspas, uma situação hipotética, o cara que é satanista conseguiu chegar a vencer a eleição, se tornou presidente da república, ele nunca obrigou as pessoas a seguirem ali suas convicções, sua religião, seu credo, o que ele pensa, e que fez muito pela saúde, transformou o sistema de saúde da gente, fez muito pela educação, que a educação assim tomou um patamar comparável, digno de se comparar a potências ali educacionais, né? Outras aí, Finlândia talvez, que reduziu demais a fome, a pobreza, que modernizou as vias, o país industrializou e terminou o governo dessa forma, sem manifestar sua convicção pessoal e fazendo muito pelo país, sendo digno assim, de ser considerado um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Cara, muito obrigado, satanista. Você fez o que alguns cristãos que se diziam cristãos, que passaram pelo governo, não fizeram. Muito obrigado. Que se tiver outro satanista como você, que assuma o poder. Que assuma o poder. Porque a gente está precisando disso, de um cara que esquece um pouco, né, de convicções pessoais e que faz pelo povo. Era só isso que eu queria regurgitar aqui e tirar, porque é revoltante. Obrigado pela atenção.